Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao TBcast Entre Humanos, o podcast onde vamos falar sobre o que mais importa, as pessoas. Aqui, nós acreditamos que cada história é única e que cada ser humano tem o seu potencial e que ele é incrível. Não esqueçam, antes da gente começar, curte, comenta, compartilha. Aqui nós vamos formar uma grande família, digamos assim. Não gosto muito desse termo, mas eu acho que essa é a grande questão. Para começar hoje, eu queria dar muitas boas-vindas. Dai, seja muito bem-vinda hoje ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de poder fazer parte dessa comunidade, de poder trazermos histórias que possam transformar e inspirar pessoas. De um mercado que é tão desafiador, do recrutamento, seleção, desenvolvimento humano, porque estamos falando de, assim como nós, evoluímos todos os dias. E o ser humano, todo o resto do planeta também. E junto vem inteligência artificial, vem as novas gerações, e fazer essa mistura, né, uma linda orquestra, que a gente seja um maestro, um líder, é bem desafiador. Mas não é impossível, por isso estamos aqui trocando essas ideias, para que a gente possa fomentar de conhecimento, de dicas, de storytelling, de cases que foram passados, para que a gente sempre se assemelhar com algum detalhe e poder transformar a sua vida também. Então, todos são muito bem convidados para que a gente possa fazer essa comunidade cada vez maior. Muito obrigada pelo convite, Thalita. Imagina! Acho que um dos temas mais, assim, relevantes quando eu vejo a Dai é a parte de treinamento, é a parte de desenvolvimento, é a parte da essência humana mesmo. Então, acho que a gente pode seguir mais por esse olhar. Eu queria entender um pouquinho com você o que é mais envolvente na parte de treinamento dos profissionais. Olha, eu diria que é uma responsabilidade muito grande, porque às vezes você não tem muito tempo com o colaborador e você precisa pelo menos plantar uma semente para que ele possa olhar com aquilo no momento certo. Eu falo que um livro pode cair como uma luva para você naquele momento. E não, daqui 2 anos você vai ver um filme que você assistiu e faz outro sentido. Então, respeitar que cada um está num processo evolutivo, mapear isso muito bem feito, mas eu diria que a mágica é isso. Eu consigo de uma forma, eu digo que 70% de uma plateia tem que entender o que eu estou dizendo. O resto, se não conseguir, a responsabilidade é do comunicador. Na programação neurolinguística, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, eu sempre tenho essa empatia de colher feedbacks, porque eu não tenho treinamento pronto. Óbvio, você não repete? Repito, porém eu quero conhecer o meu público. Principalmente na parte do treinamento. De uma palestra, eu posso fazer um tema mais genérico. Agora, o treinamento, eu preciso treinar a pessoa de dentro para fora. Eu treino o ser humano. Não dá para fazer a dicotomia do profissional e do ser humano. O que é isso? Separar, passei o crachá, os problemas da minha casa eu deixo lá, aí eu entro lá, faço um belo arquétipo. Como dizia minha avó, a vassoura nova varre bem, uma hora não vai varrer mais. E ninguém consegue suportar por tanto tempo essas personas que nós temos que criar durante o dia, que são mais ou menos 90, tantos papéis que a gente tem que criar, a pessoa não consegue manter isso por muito tempo. Então fica mais desafiador. Então a gente precisa perceber se aquela persona é orgânica para ela ou não, e se a gente vai transformar isso ou não. Eu não posso enfiar nada, né, na cabeça das pessoas o que eu fiz, até porque pode ser que para ela não seja útil. Então é sobre isso, precisamos alinhar as expectativas, criar uma equidade mental, entender o nível evolutivo daquela equipe, para que eu possa partir de um ponto para o outro. É uma equipe muito crua, nunca teve treinamento. Ok, a gente começa com o básico. Para que não fique uma expectativa, nossa, o que ela está falando? Estou entendendo, então, nossa, de novo isso. Então, a gente precisa ter este olhar de saber quem é o seu público. Diferentemente de uma palestra, que é só um tema, uma palestra, né, motivacional, né, que inspire e tudo mais, você chega lá e faz seu trabalho, mas mesmo assim você percebe pela comunicação não verbal, e é isso que eu faço todo o trajeto. Independente de ter algo numa apostila e tal, eu preciso respeitar o processo evolutivo de aprendizado do aluno. Então, às vezes eu falo, pessoal, eu vou mudar aqui porque vocês estão mais à frente, ou então eu preciso dar 2 passos atrás para que vocês possam compreender, que senão eu vou entrar num nível que vocês não vão acompanhar. Então, a minha responsabilidade como treinadora é minha de poder perceber isso. Estamos falando do processo andragógico e não pedagógico.
Pedagogia, né, a criança, ela tem o mapa, o modelo de mundo dela que a gente fala tanto na PNL, limpinho. Ele vai colocando na prateleira, depois com o tempo, com a maturidade, que a gente vai fazendo esse discernimento, ou seja, a dicotomia, separa esse aqui combina com esse não, esse aqui eu não vou usar. O processo andragógico não, a pessoa tá ali o tempo inteiro te julgando, e não é errado, ok? Porque isso é natural na primeira impressão que a gente tem de qualquer coisa nova que nos deparamos. Então, eu preciso compreender que a pessoa entende, né, entende o que eu estou dizendo, um canal mais visual, outro mais no auditivo, outro mais no sinestésico, o outro está passando um desafio muito, né, denso, fora ali, que ele passou o crachá para ir fazer o treinamento na empresa, e ele está conectado lá fora. Então, eu tenho que ter esse olhar, a responsabilidade é do treinador, de conseguir alimentar todas essas demandas, todas as dores, para que a gente possa ter um resultado bacana. Mas eu diria que boa parte das pessoas que eu já treinei, graças a Deus, tenho feedbacks muito bons por ter essa empatia. Eu não gosto de entregar, não tenho receita de bolo pronta. Aproveitando essa informação, você diz que não tem uma receita de bolo, algo pronto. O que é mais importante? Tanto para a Dai quanto para o público. O conteúdo ou a própria apresentação? Eu tô te perguntando muito disso porque você vê muita apresentação hoje, né? Muito treinamento aí sendo divulgado, aulas também, né? Que foi até um tema que a gente estava conversando hoje antes de vir para cá. Como um bom professor, um bom instrutor consegue prender? Então, é melhor o conteúdo ou é melhor a apresentação? Eu diria que se a gente for pensar numa estrutura de um treinamento, eu sempre monto um treinamento com 3 vieses. Atendendo o canal visual, ou seja, né, a parte gráfica, de imagem e tudo mais, o auditivo, ou seja, que a pessoa fala de fato, o conteúdo de fato, e o sinestésico. Sempre perguntar, pessoal, estão conseguindo enxergar, estão ouvindo bem, tá quente, tá calor, eu brinco muito, né? Vamos voltar, então já resolva os problemas hidráulicos, você volta para um ambiente para ser treinado, você está com vontade de ir ao banheiro, não vai funcionar, você vai ficar pensando naquilo, então eu quero as pessoas inteiras comigo, tá? Então eu monto um treinamento baseado nisso, porém tem várias coisas que acontecem no momento, e é isso que as pessoas não compreendem. A prática que nos traz isso, com mais de 10 anos dando treinamento, palestra, workshop, a gente vai pegando a mão de só um olhar, um jeito, até porque 85% da comunicação não é o que eu digo, é como eu digo. Programação neurolinguística, a gente fala, o que é isso? Porque quando assiste uma palestra minha ou faz o treinamento, pica, é um bichinho que pica, entendeu? E deixa lá aquele vírus que vai fazer com que você sempre pense nisso. E é maravilhoso, eu digo que a PNL me transformou de muitas formas, ressignificou muitas coisas. Então não adianta nada, eu vou dar um exemplo bem simples para você. Thalita, nossa, eu estou muito feliz de estar aqui no TBcast, muitíssimo obrigada pelo convite, é um prazer. Thalita, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite, de estar aqui no TBcast com você. O que foi mais convincente, mais gostoso? O corpo fala. Certo? Então, é muito mais, eu falo que PNL é a essência do como. Como fazer diferente. Eu posso ser fofa em uma frase ou ser muito rude com você na mesma frase. Sim. Para pensar num filme. Às vezes é uma cena mostrando uma rua meio escura. Se põe uma música tensa, fala, já vai vir um ladrão, vai vir um cara para matar o Jason. Não, se você coloca uma música fofa, será que ele vai encontrar ela? Ou seja, o contexto que nós recebemos a informação é processada rápida, absolutamente rápida pelo cérebro, e a gente devolve mais rápido ainda para o meio externo, não verbal e verbal, linguisticamente e não linguisticamente. Então, se é a ciência do como, não adianta eu colocar a melhor apostila, as melhores imagens, melhor referência bibliográfica e tudo mais, se eu não respeito como que o colaborador está recebendo aquilo. Entende? Eu posso montar um treinamento incrível, já aconteceu diversas vezes. Eu monto um monte de coisa, chega lá eu percebo que as pessoas, ou então já aconteceu também. Às vezes o RH não brifa muito bem, que eu peço, quero saber e tudo mais, que é importantíssimo. Já tem treinamento, já fez terapia, né, tem algum detalhe importante, seja pessoal, que tem que considerar. E a pessoa 2 vezes, em 2 clientes diferentes, e eu percebi que a pessoa não sabia ler. E eu dei a apostila e uma caneta para ela. Então, na hora, você tem que solucionar coisas que você não parou para pensar. O que eu fiz? A pessoa que eu tinha mais rapport, ou seja, mais intimidade no sentido de poder compreender o meu desafio ali no momento, e eu chamei a Raquel, falei, Raquel, você pode acompanhar ela? Claro, Dai, sentiu super importante, porque você é mais preparada para isso. Ou seja,
É olhar o outro como um ser humano, gente. É só isso. É só olhar o outro como você gostaria de ser olhado. Isso é empatia, é vestir a pele do outro. Sim. Então, eu considero que se você faz com este cuidado, com o coração à frente, não tem por que dar errado. Sem dúvida. Qual que é o melhor treinamento? O que faz aquele treinamento ser tão especial? E eu queria que você me contasse, porque eu tenho certeza que você já aplicou isso. Não, com certeza. Tem várias formas, tem muitas coisas que ainda eu desejo executar, eu tenho muitas ideias diferentes, eu gosto muito de treinamentos com dinamismo, que as pessoas possam se movimentar. O último treinamento mais bacana que eu dei foi incrível, que foi em Portugal, para 70 médicos veterinários, sobre comunicação, porque é um desafio muito grande dentro da medicina veterinária. Eu digo isso porque os pais de pet, assim como você é a mãe da aluna, saem de uma consulta veterinária em nível América Latina, dizendo 43% saem de uma consulta sem compreender o que aconteceu. Tem pessoas que me julgam, obviamente, falam, você largou a veterinária. Não larguei a veterinária. Se eu treino médico veterinário, ele consegue trazer, né, passar o conhecimento, explicar corretamente para a tutora, eu estou salvando muito mais animais se eu atendesse 1 a 1, né? Então, tem várias formas de fazer isso. Então, em Portugal, eu consegui fazer algo, primeira coisa, o veterinário, acho que em todas as profissões, eu poderia dizer, em todas, né, quando a gente fala, não pode generalizar, mas eu diria que a maior parte, a gente não se apropria que somos vendedores. Sim. E eu acho que a palavra, né, que não sei quem foi que inventou, né, Aurélio, sei lá, mas o vendedor fica uma coisa, vender dor, parece que você é obrigado, aquela coisa. Não estou dizendo da venda especificamente. Aqui nós estamos nos apresentando, é uma venda. Oh, gostei dela, não gostei. Ou seja, a gente precisa compreender o primeiro passo que é esse. Agora, como que você vai oferecer um serviço para um colega, fazer uma parceria, se você acha que ele é o seu concorrente? Tá? Eu aprendi isso na faculdade. As pessoas colocam muito como que o outro médico veterinário é um concorrente. Então eu fui com esta missão de quebrar isso mesmo em Portugal, com um público extremamente frio, totalmente diferente de um público latino-americano, mas eu consegui fazer isso. Então eu ensinei eles a fazerem pitch de vendas, networking, e lá eu fiz eles se conectarem, mesclei com as dinâmicas. A amiguinha da Thalita vai sentar longe, não quero tricotando ninguém fazendo crochê aqui. Eu quero que vocês se conectem, se conheçam. Nós temos muitas oportunidades todos os dias, debaixo do nosso nariz. Ai, mas ele é concorrente. Você nem o conhece. Então, eu digo para todos os mercados, não olhe o seu concorrente como um concorrente, com essa coisa afinco. Olhe como um parceiro. Uma das grandes amigas que eu tenho, que mora no sul do país, quando ela faz a mesma coisa que você, veterinária também. Aí alguém, nossa, mas você vai conhecer ela para quê? Eu falei, porque eu quero conhecê-la. Hoje é uma grande amiga minha, nós complementamos, ela entende muito da inteligência emocional, entende muito da programação linguística, a gente junta tudo isso. E lá eu consegui simular situações para que eu vou colocar você a tiro, porém eu estou aqui com, né, entende? Eu estou te protegendo, porque é isso. Muitas pessoas falam, mas você tem que colocar esse curso online. Vou fazer esse curso online, porém de uma forma mais básica, porque a minha responsabilidade de transformar as pessoas de dentro para fora é uma transformação muito profunda. Se eu coloco uma pessoa em catarse online, é a minha responsabilidade. Como é que eu tiro ela de uma catarse online? Você é psicólogo, você sabe do que eu estou dizendo, né? Então, é muito importante a gente ter essa responsabilidade. A gente que dá treinamento, junta todo mundo e vamos lá. Treinamento não é aula não é palestra não é workshop, entende? Cada coisa no seu quadrado. Então, esse bom briefing de coletar todas as informações, respeitar organicamente o que cada um ali tem, né? E principalmente o RH poder ter essa abertura. Eu falo que o lado mais chato de montar treinamento é esse, alinhar o dia, que todos possam e tudo mais. Depois tá alinhado, deixa que aí a mãe tá on. Aí vai, né? Daí eu vou te pedir licença para mostrar um pouco da sua história. Sim. Foi muito gratificante poder acompanhar. Então, para quem não conhece, gente, o livro da Dai conta uma história da qual ela passou. Para quem ainda não leu, por favor, leiam, vocês vão adorar. E hoje aqui a gente fala exatamente entre humanos, né? E teve alguns pontos do livro que me chocaram muito.
Mas eu acho que o principal que mais mexeu com esse lado do olhar humano foi a sua primeira consulta, quando você passa por alguns episódios e vai procurar uma ajuda, né? E a gente sempre espera algo mais humanizado. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho para que todo mundo tivesse a possibilidade de olhar para a Dai também e saber quem é essa Dai que eu tô aqui hoje. A pessoa, como assim eu falo. Eu falo que eu gosto muito que as pessoas me conheçam como Daiane, pessoa física mesmo, até porque não muda muito do pessoa profissional, porque eu gosto de manter essa autenticidade. Pessoas falam, você é enfática, você tem uma característica única, é isso que eu gosto em mim, eu não vou mudar isso em mim. Este episódio, assim, para que vocês saibam, né, entendam melhor do que se trata do meu livro, eu sou uma sobrevivente de um câncer cerebral, um astrocitoma grau 3, para quem entende um pouquinho mais, né, o último grau é 5. Eu já estava ali, né, no meio do campo, já estava, né, quase já para, né, atacar. E tudo bem, né, aconteceu tudo, foi realmente um desafio muito grande. E eu acho que, assim, o que aconteceu esse dia com esse médico, que foi o primeiro que eu já tinha marcado, fiz a ressonância por conta dele e voltei lá. E eu fui sozinha com o meu carro e nunca imaginaria que eu receberia um diagnóstico desse, obviamente. Porque eu estava num ano super atribulado, trabalhando, viajando bastante, treinamento, palestra, pra cá, pra lá, viagem pra cá. E ainda ajeitando o meu casamento, então tinha muitas coisas acontecendo. E eu, imagina, achava que era estresse, cansaço. E cheguei lá, coloquei, né, o que eu estava passando. E na lata, ele não perguntou se eu estava sozinha, dirigindo ou não, ele já falou, bom, eu vou precisar de alguns exames, se for para dizer agora que você tem um tumor cerebral. Tá aqui a ressonância, pedi a ressonância, volta daqui com a ressonância pronta. Ou seja, ali, se é uma pessoa que não tem, né, um equilíbrio, uma inteligência emocional, eu, sinceramente, acho que o meu lado humorístico me ajuda muito nisso, eu olhei e falei assim, meu Deus, o cara acho que usou droga e veio me atender, porque é sobre isso, como é que a pessoa dá uma notícia dessa... Entende? Eu super compreendo, eu falo muito isso nas minhas palestras, sabe, Thalita? Eu tenho uma personalidade que Deus foi me criando assim, porque ele já estava preparando tudo isso, e tudo bem, graças a Deus eu não tenho desafios em falar do que eu passei. Mas uma grande amiga minha, a Kátia, ela não consegue nem tirar um cravo, ela tem pânico de sangue, ainda bem que é professora de inglês. Então, se fosse médica, né? Ia mais do paciente, exatamente. Então, eu super respeito, então eu não diminuo a dor de ninguém. A pessoa teve um câncer de mama, teve um câncer ósseo, enfim, todos eles trazem um desafio para a pessoa e depende o quanto a pessoa tem de autoconhecimento para poder passar por tudo isso. Por isso que eu agradeço muito, porque realmente eu já estava preparada para ouvir isso, sabe? Mas tem pessoas que não. E é sobre isso que a gente tem que olhar. É uma falta de delicadeza, de empatia. Primeiro comigo, que era paciente oncológica, fora em outros episódios que eu tive, que era sem empatia nem comigo, nem com os meus. É muito triste. Isso é um mercado, assim, que eu ainda, apesar de já ter palestrado em alguns hospitais humanos, com o meu livro, com a minha história, atrelada à programação neurolinguística, porque foi como eu consegui passar por tudo isso, com muita resiliência, de poder retornar ao meu estado natural, e ser, né, a pessoa que eu sempre gostei de ser. Eu não quero perder essa essência que foi muito bem baseada, bem estruturada. Eu trabalhei cada ponto em mim para me transformar. Se você me conhecesse há 10 anos, você falaria, não é a mesma Daiane, realmente. Porque eu era Mariana com ascendente em Áries. Então, se eu tivesse naquele momento, talvez eu teria ido para cima dele, chamaria ele de louca, dar uns tapas na cara dele. Mas tudo bem, eu só peguei aquela ressonância, saí de lá e eu achei que ele estava maluco, né? Então, assim, fui e fiz o pedido, né? Fui e fiz a ressonância, aí quando você vem o laudo, aí é aquela coisa que cai realmente o mundo à sua cabeça. 3 dias a gente fica numa situação, né, que eu nem conseguia chorar, como eu disse, você não sabe o que pensar, todo o seu autoconhecimento vai por água abaixo, coach, PNL, Empretec, tudo que você aprende de comportamentos para que façam você se transformar, dissolvem, escoam pelos dedos, e aí você fala, e agora? Mas, no 4º dia, eu falei, eu preciso ir atrás de uma resposta. Não pode acabar assim, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E eu sentei na varanda do apartamento, para tomar meu café da manhã, que é uma refeição que eu não pulo, eu adoro café. Bom, dá para ver aqui, né? Hora a hora, temos um Sherlock Holmes aqui. Então, eu gosto muito de tomar café da manhã, que a hora que eu rezo, eu me equilibro, eu organizo meu dia, eu já planejo, toda, é meu mantrinha matinal.
E aí, neste dia, no quarto dia, eu levantei com a ressonância, sentei na varanda com o meu café e falei, Deus, o meu papo agora é com o Senhor. Eu não vou questionar, porque eu, aos 36 anos de idade, há 50 dias do meu casamento, com o homem da minha vida, com a agenda lotada, a única coisa que eu peço para o Senhor, eu não tenho medo de passar dessa dimensão, porque eu sou espírita, e eu respeito todas as religiões, por favor, é só uma forma de eu me conectar com algo maior, não estou falando de religiosidade, não de religião aqui, ok? De fé, de acreditar. E eu falei, eu não vou questionar nada ao Senhor. A única coisa que eu peço para o Senhor me levar, ok, eu compreendo. Ainda pensei, talvez o Senhor queira alguém, dê umas piadinhas pro Senhor aí, né? Mas tudo bem, deixa eu fazendo piada aqui mesmo. E ok, a única coisa que eu peço para o Senhor, me deixe inteira. E nesta hora eu senti um calor, um sim tão delicioso dentro do meu chakra cardíaco, que eu falei, é isso. Falei, então se o Senhor cumprir o lado do acordo, eu negociando com Deus, né? Peraí, tem que assinar, não é assim, né? E aí eu pedi para ele, eu falei, então se o senhor cumprir o seu lado do acordo, me deixar aqui inteira, eu vou escrever um livro para ajudar a humanidade a passar por desafios como este, tão graves ou tão menores, que eu falo que a pessoa pode sobreviver sem uma verruga, sem uma mama. No meu caso, eu tinha que considerar isso por tratar-se de órgão nobre. E aí eu vou ajudar as pessoas a passar. E muitas pessoas que nem têm câncer, foi um desafio muito grande para mim, de o que colocar na capa, porque eu não queria que tivesse peso. Tem pessoas que não conseguem nem pronunciar a palavra. Sim. E eu entendo, mas eu olho isso com uma coisa mais leve. Eu digo que tudo que aconteceu comigo, eu estar aqui íntegra, sem nenhuma sequela, com 73 pontos que eu fui tomada a cabeça, perdi cabelo, rádio, químio, todos os processos bem desafiadores, tudo isso me fez só mais forte. Então, eu sempre olhei para o lado do aprendizado, o lado do sim. Eu tomei muitos nãos, você leu no meu livro, e infelizmente, mas por mais que eu tenha todo este trabalho, eu ainda vou chegar e vou conseguir colocar isso para o médico. Eu acho que tem certas profissões, vou até mudar totalmente de contexto, um governante, né, um presidente. Eu acho que essas pessoas têm que estudar economia, administração, elas têm que se preparar. Então, eu acho que médicos que lidam com situações, né, com doenças crônicas, extremas, graves, eu acho que a pessoa tinha que... Faz um estágio, vai trabalhar com psiquiatria, vai fazer um estágio numa clínica de louquinho. De oncologia, vai ficar um tempo no setor de oncologia. Ele precisa entender o que o paciente sente. Não é chegar, enfiar um remédio na sua goela e sair. Sim. Assim como na veterinária. Muito das coisas, e a minha história, você viu, né? Do como que eu me tornei médica veterinária, foi sem usar nenhuma medicação. Então, eu falo que é o como, não é o quê. Óbvio, todo o tratamento é o quê, a minha batalha de ir atrás, fazer tudo isso. Mas como eu enfrentei é o que fez me sobreviver. Então, eu cumpri meu lado do acordo, lancei meu livrinho e Deus me falou, tá bom, vou te dar mais uma hora extra aí. Perfeito. Daí, tem alguma coisa que você gostaria de deixar como uma frase final ou alguma coisa que você acredita ser importante para quem tá ouvindo aqui a gente hoje? Então, agora eu vou chamar ali, corta para mim, Datena. Pessoal, é o seguinte, como a Thalita trouxe muito gentilmente a minha história, eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei. Ela fala isso porque é o trabalho dela, gente, de verdade. Hoje eu olho ao espelho e eu nem consigo lembrar do que eu passei, eu só consigo lembrar das coisas boas disso tudo. Então, o que eu quero dizer, independente do que você esteja passando, por mais que eu tenha todos os treinamentos, autoconhecimento, eu poderia falar, né, tem muitas pessoas, eu fiz uma autoanálise e deu tudo certo. Não, gente, tem hora que passa, o copo transborda e nós precisamos de ajuda. Então, se você tem algum sintoma em detalhe, muitas das pessoas me perguntam se eu tive dor de cabeça, convulsões eu tive, mas totalmente diferente, eu não tinha como identificar. E mesmo sendo médica veterinária, passou muito tempo, eu ia por muitas crises para o hospital e médicos negligenciaram tudo isso, infelizmente. Então, foi a um médico, ainda está, não é nada, vá ouvir outra opinião, busque ajuda, busque pessoas que estejam com você. Infelizmente, quando a gente recebe uma notícia não tão legal, a gente tem que saber para quem contar também. Porque às vezes a pessoa, o fulano do vizinho também teve, morreu. Não se prendam a coisas negativas, busquem coisas positivas. Nós somos a somatória das 6 pessoas que mais convivemos. Então, se você está num processo tão desafiador, cerque-se de pessoas com boa energia que acreditem em você. Agora, não adianta a gente cercar só de pessoas boas e vocês não olharem para si mesmos, assim como eu faço todo dia, e dizer assim, eu sou demais, eu sou única, eu estou aqui porque eu tenho um propósito, eu tenho uma utilidade para Deus. Senão ele já teria levado, né? Depois dessa história te deu para entender.
Dai, obrigada Imagina. de verdade pelo seu tempo, por É isso. ter aberto toda essa história linda, que Obrigada. não tem outra palavra para colocar. Leiam, vai fazer muita diferença. A gente não para por aqui, com toda certeza eu vou trazer de novo a Dai para estar aqui com a gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Aproveitem, comentem, deixem o que vocês acham legal para a gente estar conversando aqui. Se tiverem alguém que vocês gostariam que a gente trouxesse também, por favor, coloquem ali pra gente. E mais uma vez, obrigada por fazer parte desse momento, gente. Muito obrigada, Até mais. pessoal. Até mais.